Pode chegar, nem se ligar. Arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós três, Vani, Betina e eu, reunidas novamente para conversar com quem quiser sobre arte, cultura e tudo que isso engloba aqui no Pode Chegar. E a gente sente um calorzinho no coração, aquela sensação maravilhosa quando a gente pode conversar com outras pessoas que entendem tanto do que fazem. Vocês podem ver aqui na tela que a gente tem convidado especial no Pode Chegar. O Santiago Anjônio, ele é nascido em Feira de Santana, na Bahia, é autor, ilustrador, cartunista, poeta, conhecido da nossa amiga Vani aqui, e que tem uma história de vida e de arte que muito nos interessa. A sua mais recente obra, Anjônio, Duas Cores e um Cenário Imaginário, reúne poesias e contos que, segundo ele, aqui, que ele vai contar pra gente, podem causar mal-estar, arrepios, conflitos psicológicos, mas também trata muito de amor. Santiago, muito, muito obrigada por vir conversar com a gente aqui hoje. É um prazer estar conversando com você. E a gente, sim, além dos poemas, contos, as ilustrações, também são da sua autoria, aí na obra, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse teu livro, O Anjônio, que ali você descreve ele como sendo a última obra do primeiro livro. Às vezes, assim, para mim ficou um pouco difícil, mas eu entendi. Boa noite. Né? Boa noite. Boa noite. Bom, falando sobre o meu livro ele é bem abstrato, é como se fosse uma tela de obra de arte que, para as pessoas, sempre tem uma visão diferente. Então, o meu livro, cada pessoa vai ter um resumo de acordo a si mesmo, quem ler, né? Ninguém vai ter a mesma opinião, porque vai de acordo com a sensibilidade da pessoa e o interpretar, né? E é isso, o meu livro ele é mais focado para a fantasia mórbida. Lógico que tem uns fragmentos sobre a minha história, alguns fragmentos, mas eu não entrego tudo de mão beijada, porque essa não é a intenção. E quando você citou que o meu livro ele é de trás para frente, vou te mostrar aqui. O Anjônio, ele já começa com o número 8. Meu próximo livro ele vai ter o número 7, ou seja, ele vai ser um retrocesso. Tá? Agora eu entendi o que tu quis dizer. O Anjônio, ele é a obra número 8 dessa série de 8 obras. Então, ela seria a última, de trás para frente. Isso mesmo, ela seria a última. O meu livro, eu dou um pouquinho de spoiler, né? O meu livro, ele conta... eu narro uma criatura que está no ápice da loucura, né? Até ele já começa, quando você lê o primeiro poema, né? O primeiro poema já começa com o corpo dele aceitando a morte, né? Ou seja, a morte dele de maneira física. Mas nos próximos livros já vem ele como um ser espiritual, um ser não encarnado. O que faz um ser não encarnado? Que interessante. É bem interessante, né? É por isso que você fala que ele é quase uma tela em branco, porque aos poucos ela vai se... As pessoas vão entendendo o que elas têm de conhecimento ou de vivência para... Isso vai elaborando a obra, assim, vai criando o entendimento dessa obra. Bom, essa primeira edição, sim, que se trata da dor física. A dor. Mas o próximo, eu vou entrar um pouco no espiritismo, que eu conto sobre o que há após a morte, principalmente eu narro muito descrevendo o Sete Além. O que é o Sete Além? O Sete Além é como se fosse um mundo oposto do nosso.
onde as pessoas, que legal. quando as pessoas morrem, por exemplo, Desencarna. é que, vamos supor, vou descrever de uma maneira melhor, que eu acredito que quando uma pessoa, ela morre, todo mundo nasce com um objetivo, e quando ela morre sem alcançar esse objetivo, ela vai para um mundo oposto que se chama o Sete Além. Que Hum. interessante. A gente pode estar vivendo o Sete Além agora, assim, por exemplo, porque eu tenho certeza que eu não sou desse planeta. Fernanda, essa Fernanda. Olha, eu Ainda acho, não, viu? né? Vamos fazer uma brincadeira, mas eu acho que todo mundo morreu lá em 2012, que era o fim do mundo lá, e está tudo vivendo num limbo aqui. Não, mas Não, Mas é se você interessante. sente, se você sente ainda, tem paladar e tem sentimentos, porque um corpo físico, acredito, né, eles que a têm. gente passa a sentir por causa do corpo físico. Tem um Sim. paladar. Ah, é Não, um tem o termômetro. paladar é aguçado, né? Eu sinto bastante coisa, É. um turbilhão, então realmente eu estou aqui nesse plano mesmo. Fernanda, Nós ótimo. estamos aqui ainda. Santiago, a Vani falou para nós que tu tem uma história de vida bem interessante, né? A gente aqui no podcast, no Pode Chegar, a gente sempre comenta que a arte, independente da forma como ela é feita, se é profissional, se é amadora, se é uma pessoa que gosta ou não, ela consegue mudar e transformar a vida das pessoas, né? Por exemplo, a dança mudou a minha vida, a música mudou a vida da Vani, a Betina com a moda e agora também com a dança também transformaram, né, a vida da Betina. E você acha que a literatura ela trouxe um outro significado para a tua vida? Tu quer contar um pouquinho para a gente da tua história? Sim, eu conto, sim. Para começar, eu, até onde eu me entendo, vamos assim dizer, eu sou órfão, passei minha infância e adolescência no orfanato, né? Entre vários orfanatos. E aos meus 16 anos, eu fugi do orfanato. Assim, na minha opinião, eu saí do orfanato, mas na opinião dos demais, eu fugi, né? Porque assim, quando as pessoas completam entre seus 17 e 18 anos, a Elas grande maioria sai do orfanato e muitos deles vão para drogas e em pouco tempo a gente fica sabendo que eles foram mortos, né? E a minha intenção de sair, primeiro é por causa que eu não me aceitava, eu não me aceitava ser, porque assim, de tanto ver pessoas com pai, mãe, essas coisas, eu não aceitava ser mais fosse. um, né? Uhum. E também eu não queria ter um final trágico tão cedo como os demais. Então eu saí no trecho, andei nas avenidas, vivendo como andarilho, né? Isso na Bahia. Isso na Bahia. Uhum. É tanto que tem um detalhe. Quando eu saí do orfanato, aos meus 16 anos, eu não sabia ler direito e não sabia dialogar, não sabia conversar. Era como se, eu não sei como mais, toda vez que eu tentava conversar com uma pessoa, eu tinha que repetir variadas vezes para eles entenderem. Bom, e antes de sair da Bahia, no chão eu encontrei um livro sem capa de Augusto Cury, né? Chamado Seja Líder de Si Mesmo, um livro um livro pequenininho. E nessa minha trajetória para aliviar o tédio, eu fui lendo esse livro, assim, juntando as palavras e aos poucos entendendo o que estava escrito. Empreendendo. Uhum. E, e até chegar em Belo Horizonte, eu já li e reli o livro variadas vezes e pus na minha cabeça um objetivo. Eu já não tinha objetivo, né? Eu andava como um vagante, né? E nisso eu pus um objetivo, que eu quero fazer diferente, quero deixar uma marca no mundo, né? E onde eu comecei a ler variados tipos de livros na intenção de melhorar a minha dicção e aprender a escrever. Que legal. Nossa, muito. E aí você aprendeu a escrever, né, melhorou a sua comunicação e Assim, continuou daí escrevendo. aí eu fui para São Paulo, ainda com o mesmo livro. De São Paulo, que eu já tinha passado na cidade. Agora, hoje eu moro na cidade de Araxá, em Minas Gerais. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu morei em um lugar chamado Arsenal da Esperança, ficava no Arsenal da Esperança, que
um albergue lá em São Paulo. Eu, ao mesmo tempo, dormia na Praça da Sé, muitas das vezes quando eu me perdia, né? Que São Paulo é enorme. São Paulo é uma selva. Aham. Trava de pedra. E aí você começou a trabalhar nesse meio tempo? Não, só... Não, em São Paulo não tem emprego para todo mundo, principalmente quando não se há estudo. A disputa é enorme. Assim, não é que não tem, porque a disputa é grande. E quando eu estava no orfanato, eu só trabalhei em um serviço de jovem aprendiz, que era de repositor de loja. Então, eu não sabia praticamente nada. Né? E quando eu estava na Praça da Sé, nos meus últimos dias, eu vi uma propaganda que, aqui na cidade de Araxá, a Vânia sabe, né, que tem um castelo enorme, né, que é um grande hotel. Grande hotel. E como eu tinha muito medo de morrer sem ter realizado nada, pelo menos eu pus na minha cabeça, eu vou conhecer esse hotel e o que tiver que acontecer eu me entrego. Onde eu voltei para Araxá andando, né? Levei algumas semanas. Aí, chegando aqui, no primeiro dia eu já consegui um serviço de garçom, mesmo não sabendo de nada. Que legal. No hotel? Não, no hotel não. Consegui porque aqui estava acontecendo, todo ano, tem um evento musical aqui chamado Expo Araxá, de músicas sertanejas e essas coisas. Aí eu consegui um serviço lá, de lá gostaram do meu serviço, e fui trabalhando, fui aproveitando as oportunidades que foram abrindo. E nisso, eu fui, para me distrair, fui comprando livros na intenção de melhorar minha dicção, que ainda estava péssima. Que coisa! Então, assim, a leitura, na verdade, foi para você, olha só, né? Para se comunicar melhor, para tentar falar melhor. E agora você está escrevendo livros e você acredita que o seu livro pode ajudar também nesse ponto para outras pessoas como você, assim? Eu achei um livro, vou falar, tá? A gente recebeu ontem, né? Então eu não tive muito tempo para mas eu achei ele tão profundo. Sim, eu também. Ele tem que ler com calma, Isso. ele tem que reler o mesmo poema várias vezes. vezes. E então, assim, claro, o Augusto Cury tem essa coisa do querer, do curar, né? Ele uma autoajuda, não sei como é que a gente pode. E você agora está trabalhando com essa ajuda, com esses negócios de uma forma tão mais complexa, né? Assim, então, muito bacana isso. Superou o mestre, né? Esse é o primeiro, não é o seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Mas você tem outros contos, outras poesias, você já fez outros trabalhos assim? Ou mais como hobby mesmo? Porque, assim, no momento, eu trabalho no ramo da construção civil, mas eu já tenho um livro que era para ter saído no final do ano passado, mas estou fazendo o possível para sair esse ano, que é um livro pequeno, né, de fantasia. Que legal! Aqui, eu tenho até uma arte que eu fiz, será que deixa para ver, de uma boneca. Ah, É que um livro, lindo! parece infantil, mas o livro não é infantil, deixo claro. E todas as ilustrações dos meus livros são tudo feito à mão. Sim, é você que faz. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou ali no seu livro também, né, e algumas coisas que eu vi de divulgação, que ele é uma obra de arte e que cada pessoa pode dar um sentido e um significado para ele, de acordo com a sua própria história, né? Tu tinha intenção disso quando tu escreveu, ou tu foi percebendo isso no feedback dos leitores? Toda vez quando eu participo de sarau de poesia, e quando eu recito alguns contos e alguns poemas, as pessoas falam, nossa, foi escrito para mim. E toda vez que a pessoa fala que tem a ver com ela, eu comecei Identificação. É uma identificação, né? Eu não entendi. A pessoa se identifica, na verdade, com o livro. Cada um se identifica, né?
Isso, aí eu comecei a desenvolver meu livro nessa intenção de ser um espelho para cada pessoa Então, individual. vocês estão vendo que a arte é intencional, né? Nossa, bem Pois interessante. então, É Ele porque eu pega vivo muita falando isso com simbologia, né? elas aqui, né? A diferença da arte é essa. A arte, o artista, ele sabe o que, que ele quer fazer. Então, ele, né? Eu tenho a intenção de. Então, tipo assim, é isso aí. Eu estou só comprovando o que eu vivo falando para essas duas aí, né? Então, você sabia, tipo assim, né? O que, que você está querendo produzir com aquilo. Muito legal, muito legal. E assim, analisando, pensando na arte, né? O que você está produzindo é bem contemporâneo, né? bem contemporâneo. Bem contemporâneo, a arte do momento agora é essa. É essa arte que faz a gente parar, olhar e falar, nossa, o que, que é isso? Né? O que, que esse artista está querendo dizer? E cada pessoa vai dar um sentido para aquilo que está vendo. De uma forma geral, a pintura contemporânea, a dança contemporânea, a música contemporânea é assim. Então, vamos dizer, você é um escritor extremamente contemporâneo. Sim. Muito E, e, legal. e eu vi as meninas, o pessoal ali na internet e tal, falando, né, que o livro ele provoca, ele cutuca, ele vai. Eu até anotei, deixa eu olhar bem certinho como é que tá. Provoca, cutuca e desestabiliza o leitor. Isso tem a ver com as tuas experiências de vida ou você criou alguma coisa que não reflete? Como eu havia dito, tem fragmentos sobre a minha história, porque, assim, fazer um livro para provocar, mas sem ter um pouco do autor, se ter um pouco do autor, porque, assim, a grande maioria é fantasia, mas é uma fantasia honesta, uma fantasia sincera. Mas eu pus fragmentos, um pouco da minha história, mas não deixando claro, porque eu não gostaria que uma pessoa lesse o meu livro e se espelhasse a mim, porque o livro ele é pessoal, serve para cada pessoa, sabe? E ele provoca, e a intenção é machucar, mas num bom sentido, porque da mesma maneira que ele pode te deixar abismada, ele te conforta, porque ele é tão agressivo no conteúdo, mas ele é delicado da maneira que é narrado. Uhum, Isso sim. que é legal. Morde a sopra. Dona Betina. Tem Olha algum só. trecho do livro, algum conto, né, algum pedaço que você mais gosta, assim, e que poderia ler um pouquinho pra Ah, gente? é. Tem alguma, O não sei se pessoal você conhecer um pouquinho. Verdade, tem esse a vontade de fazer isso. que Ah, você sei mais se sim. identifica, talvez. Pode ser. Tô com Vou calor. te contar uma que os pessoal do Sul gostam bastante, que eu sempre repito para eles, que eles me pedem. No último cargo, entram senhores, saiam crianças, vão para casa. Seus sepultados não há de voltar. A carne está aberta, os órgãos removidos e o esterco substituído. Seus senhores pagaram adiantados. A cova está preparada, os palmos contados, para o banquete exclusivo das larvas enumeradas. Esqueçam seus abraços pouco alimentados. Não importa qual o tipo de cargo, assumia quando encarnado. Cadáveres são cadáveres, buracos são buracos, saudade é sarcasmo e o meu emprego é de verdade. Pena que não podem ver a beleza que eu deixo seus cadáveres. Bem que eu poderia ter realizado os seus favores, ter fechado seus olhos, pintado algumas pedras, enfeitado seus globos de ouro que trouxeram inveja. Sou pago apenas para preparar o seu lugar solitário. Portanto, vão, crianças, voltem para suas casas, aproveitem seus parentes, cometam burradas, amadureçam e envelheçam, permitem que as melhores coisas lhes aconteçam, o que não deixará de ser novidade, breve, a sua sepultura por mim há de ser preparada. Ó, morde a só lindo, assim, né? É muito bacana. Muito Nossa, bacana. E agora a assim, gente refletiu bastante. e eu vou confessar para vocês, assim, quando eu pensei em trazer o Santiago aqui,
foi justamente porque eu ouvi ele falando no podcast sobre a história dele, e eu falei, cara, ele tinha tudo para dar errado, né? Tudo para ficar perdido aí no mundo, e como que através da arte dele, do que ele tem dentro dele, como que ele conseguiu transformar isso, fazer isso virar uma vida plena, onde tem trabalho, onde tem... Olha o que ele acabou de falar aqui, que conselho que ele deu, né? Que lição de vida que ele passou aqui agora, né? Do que a gente tem que fazer com a gente, com a nossa vida, com... Cara, eu fiquei encantada com a história dele, mas eu tinha que trazer ele aqui para... Quando você segura o livro, que nem você segurou ali e mostrou pra gente, o que você sente, assim? Bom, deixa mais clara a pergunta que eu não entendi. Não, assim, que nem você pegou o livro antes ali e mostrou pra gente, assim, mostrou e tal. O que você sente quando você pega o seu livro na mão, assim, ele materializado, sabe? A sua obra, né? Claro que ele já está, é um processo, você já escreveu, você já desenhou, né? Ilustrou e tal, mas ele pegar ele prontinho, assim, e mostrar, o que você sente? Eu me sinto realizado, fico feliz, né? E me empolga em escrever e publicar os outros o mais breve possível, né? Sei lá, me faz acreditar que os meus objetivos, se eu acreditar, eu consigo alcançar, né? E essa aqui é a prova. É verdade. E você já está no seu objetivo, né? Pegando as pessoas, trabalhando na cabeça delas, né? Isso é bem interessante. Você sabe dizer mais ou menos quantas poesias você já escreveu, quantos contos, ou não tem? Não sei, mas são bastante. E ilustrações? Você fez só o que é para o livro, ou você também ilustra para outras coisas? Eu vi que você é cartunista. Sim, tem uma. Vou começar a executar uma pintura porque aqui tem um evento cultural chamado Folia de Reis. No Sul também tem Folia de Reis. Qual que é o nome? Folia de Reis. Folia de Reis. Isso. Aí me convidaram para retratar a história da Folia do Rei em pinturas, né, em telas, de forma, como eu gosto muito do acrílico, ainda tenho um pouquinho de dificuldade na tinta óleo, né? Aí eu vou participar esse ano, me fizeram esse convite e vai ser uma honra. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. É um artista completo, então. Pois então. E o mais bonitinho, gente, é o que eu tô falando o tempo inteiro nesse podcast. A arte, ela transforma as pessoas. A arte nos faz ser pessoas melhores, abertas para o mundo, que tem visão das coisas. Isso é que eu acho fantástico. Tipo assim, a gente consegue, parece que a gente abre a janela para a gente enxergar um monte de coisa, né? Começa a dar valor, né, para algumas coisas. Sim. Assim, que tu começa a entender o valor que aquilo tem para a pessoa, né, para o artista, para o escritor, para o poeta, para o bailarino. Principalmente quando começa a atingir as outras pessoas, né? Esse que é o mais... E antes de atingir o outro, porque eu, assim, não sei o Santiago, mas eu penso assim, que a gente faz arte pra gente, né? Porque isso é bom pra mim, e isso me faz bem. Então, quando eu canto, eu trago pra mim. Mas como que isso influencia o outro? Indiretamente, tipo assim, eu não canto pro outro, eu não faço a arte pro outro, é minha, né? Mas ela sempre vai chegar no outro. No outro. Entendeu? Não é a minha intenção. Quer dizer, claro, tem artista que... É um elo, né? Sim, é isso que eu acho mais bonito, cara. E assim, o seu exemplo disso, assim, tem que estar aí, ó, vai lá pro Polivalente mostrar para aqueles alunos que a gente fica lá pelejando para falar que a arte é importante e ninguém leva a sério, né? Fica todo mundo, esse povo é viajante. Muito legal. Voltando ali para a obra, o livro é Anjônio, Duas Cores e um Cenário Imaginário.
Isso. Qual que é o significado simbólico dessas duas cores? Porque, assim, o livro todo, ele é preto e branco, né? Então, isso. Isso, mostra pra... As ilustrações, né? As letras, as palavras. Tem algum significado isso? Bom, Simboliza alguma coisa, né? Não, o contraste, o que a gente pode dizer? bom, primeiro eu vou explicar o nome, o Anjone. Uhum. O Anjone, para uma pessoa que ainda não leu o meu livro, vai interpretar como anjo e demônio. Mas para uma pessoa que já leu, vai interpretar a palavra Anjone como, porque que é o certo, na minha concepção, que é conflitos sentimentais. Que o meu livro, literalmente, é tipo Conflito. um conflito Conflito. e um colapso. E quando eu me referi duas cores e um cenário imaginário, porque a ilustração e a escrita, elas têm as mesmas cores, né? E o cenário é de acordo que o poema e a retratação vai te fazer interpretar sobre isso. A parte imaginária pertence ao leitor. Botando de novo, né? Fazendo o pessoal pensar com a intenção de causar sentimentos, sensações, pensamentos. Isso. Muito bacana. É a tônica da arte contemporânea. E isso aproxima o ser humano da obra. Porque quando você tem um quadro que você olha para ele, é bonito, tem contraste, tem luz, tem uma coisa, mas quando você para pensar, dá sentido, é como se você também fizesse parte dessa obra. Ela é sua também, né? A gente sente que pertence a ela também, tipo, é muito bacana. Eu acho isso legal. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Esse livro, quando antes, porque assim, eu vou contar uma coisa polêmica. Ai, ai, ai. Nós gostamos de polêmicas aqui de vez em quando. E assim, é que eu não concluí meus estudos, né? Eu parei, não parece, mas eu parei literalmente na sexta série. De acordo com os livros que eu fui me dedicando, interpretando e lendo, que eu adquiri essa facilidade porque eu já tenho uma sensibilidade muito forte. Maior. Uhum. E eu adquiri essa habilidade de descrever porque assim, eu escrevo muitas das vezes para desabafar. Uhum. E é isso. E se eu te falar quanto tempo, eu jogarei em torno de 14 anos. Nossa. Nossa, bacana. E você foi juntando. Isso, a intenção quando eu escrevia não era para publicar um livro. Quando eu comecei, isso era só para um desabafo. Quando eu comecei a participar de sarau de poesia, que as pessoas me pediam para fazer um livro, né? Para fazer um livro de poesia, mas com o tempo eu não queria fazer algo de poesia, eu queria fazer uma coisa para provocar, para causar. Aí que eu fui montando aos poucos, tem uma parte porque assim, tem uma parte que eu conheci meus pais, né? Eu tomei uma iniciativa e fui lá conhecer eles. Olha. Legal. Não foi Não foi legal. Não foi Foi legal. legal. eu não falo que não foi legal, eu vou entrar num assunto, porque assim, antes de conhecer meus pais, eu tinha meu menino. E maravilhoso ele. Só que ele me colocava medo toda vez quando ele me chamava de pai, porque eu não sabia o que era ser pai. Uhum. Onde eu cometi uma. Assim, hoje somos muitos amigos, né? Mas quando eu descobri o endereço dos meus pais, vasculhei na internet, a primeira coisa eu larguei tudo e fui lá conhecer eles. Queria saber o que é pertencer, o que é ser filho, para ser pai. Uhum. Essa foi a minha intenção. E sim, foi, por um lado, achei maravilhoso, porque eu conheci todo mundo, meus irmãos, meus pais, e foi legal, mas eu já tinha 24 anos, ou seja, em Já vez de... mais. Oi? Não conseguiu mais criar vínculo. Não tem vínculo, não tem aquela conexão, sabe? Eu me sentia como, por mais que eles me tratassem bem, eu me sentia como se aquele não me pertencesse, como se fosse um intruso. Isso me incomodou muito. É tanto que, quando eu saí de lá, eu voltei para a cidade de Araxá,
e eu estava tão decepcionado, tão enlouquecendo, que é onde eu conheci o Rio Grande do Sul pela primeira vez, onde eu fui para Caxias do Sul. E lá eu conheci, fiquei maravilhado com a cidade, mas o meu psicológico não estava muito bem, é onde eu fiquei internado numa clínica, né? Olha. Mas isso foi ótimo, porque na clínica comecei a me entender melhor, e onde eu tive a ideia de montar o meu livro completamente dessa maneira. Viu? Enquanto eu me reconstruía, surgiu ideias de como montar o livro para ser completamente diferente, para não ser só mais um livro de poesia. Bacana. E daí você tem um projeto bem diferente, né? Uma coisa bem... E além desse livro que você falou que era para ter saído ano passado e tal, né? Tem outros projetos ainda? Tem outros livros, outras propostas? O que Tem que mais 7, né? Ele vai decrescendo. Como eu informei que serão 8 livros, então os 8 livros eles já estão escritos, só falta... Já está? Só resta ter ilustrada. Por isso que eu levei 14 anos que eu fui fazendo conexão com conexão. Entendi. Entendi. Você ia fazer ainda. Então, todos eles já estão prontos. Eles estão escritos, mas não ilustrados, porque Daí meus livros Tem eu um quero... trabalho ainda em cima, né? De ilustração, certo? Isso. Que eu quero fazer todos os meus livros 100% ilustrado para ser único, diferente. Uhum. Fica bem melhor, eu acho que para o leitor. Eu gosto, assim, quando tem E o ilustração. que tu acha mais difícil, escrever ou ilustrar? Ou é um complemento, assim, não tem como falar? O mais difícil é escrever. Porque porque é como se eu estivesse colocando a alma, a dor ali dentro, sabe? Tirando um pedaço de mim. Então, mas é onde eu quero mais caprichar. Sim, superar, mostrar, Vai deixar no legado aí, que era o que você quer ter o pensamento, né? E é o Deixar essa processo marquinha. de qualquer artista, né, de pessoas que trabalham, seja um poeta, um coreógrafo, sempre quer fazer o melhor, né, trazer o mais verdadeiro, então Muito bacana. por isso que demora também. Bastante. Tá, e agora uma pergunta bem pessoal, se tu não quiser responder, não precisa. Fica à vontade. Vem, Fernanda. Você é a sua família agora, você falou do seu menino, é seu filho, de vocês, como é que você tá hoje, assim? Hoje eu estou bem. Meu irmão mora aqui comigo. Aham. Meu menino, nossa, eu considero ele como... Não me considero como pai, né? Porque algumas partes eu não participei da vida dele. Mas somos muito amigos, sabe? Ai, que bom, Que legal. que bom. E E você se sente uma pessoa feliz? Uma pessoa realizada? realizar assim, eu não posso falar feliz, porque feliz ainda eu tenho uma certa dificuldade. Mas sobre a palavra feliz, né? O que é a palavra feliz? Entendi. Mas eu me sinto realizado porque, assim, eu tinha muito medo dele, e agora que eu tinha medo de saber como interagir, até eu entender que era só marcar presença. Coisa bem simples, né? Mas agora tá tudo bem. É bem isso. É bem isso. Legal. Tá junto, né? Isso. Às vezes a gente dificulta tanto as coisas, pensando tanto, né, assim, mas só tá ali, dizendo oi, tá tudo bem. Fazer pro outro muita coisa, não precisa, a gente só quer tá junto e interagir. Isso. A amizade, eu sempre falo que a amizade é boa, é aquela que tu pode estar sentado num banco, olhando para o nada, e a pessoa tá junto contigo, porque aquilo ali é o suficiente, tu não precisa estar mostrando alguma coisa, ou falando alguma coisa, né? Fazendo algo grandioso, né? Não, estamos aqui, ó. É bem isso. A vida é simples, né? A gente é que dificulta. Dificulta bastante. A gente é que complica. Se aceitar e aceitar o outro, né? Como ele é, e tá tudo certo. É isso mesmo. Santiago,
onde a gente encontra o livro, como é que a gente faz para os nossos ouvintes, né, e os nossos seguidores, como é que eles podem encontrar o Anjônios? Como é que a gente faz para acessar você, suas redes sociais? Pode falar aí para nós, por favor. Deixa aí para nossos contatos. Deixa ao vivo, né? O Anjônio, Duas Cores e um Cenário Imaginário, você encontra na Amazon, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, no site do livro e na própria editora Filos Editoras. Encontra ele em PDF também, e para quem tem assinatura da Amazon, tem o livro lá disponível em PDF, no Kindle? De graça. Ai, que bom! Eu tenho. Vou... Mas o físico é bem melhor do que o... Com certeza. Sempre. Isso aí não tem nem conversa, Santiago. A gente aqui em casa tem uns dilemas, assim, porque mas o Kindle é mais para algumas coisas que tipo, recebe de PDF e tal, que daí é mais fácil, melhor de abrir, inclusive, né, do que no telefone, no próprio computador e tudo. Mas minha filha, a gente fica brigando com meu marido também, dele, mas tu tem o Kindle? Eu falei, mas não quero, eu quero pegar o livro da mão. E você tem redes sociais? Sim, tem o Santiago Anjônio, que é meu Instagram. E é isso, que eu não uso muito rede social, eu sou bem pacato, bem retrô mesmo. Mas aí agora você faz favor de usar, porque... Né, porque o pessoal vai começar... Quem não tá na rede precisa ser visto. Né? Quem não tá na rede, as pessoas não veem. Eu também não sou muito assim, não, mas eu acho que é importante. A gente... Essa é a nova era, né? Tem que estar ali naquele negocinho, nesses apps para poder ser encontrados. O TikTok hoje em dia tem feito uma grande revolução na literatura. O pessoal tem lido muitos livros e comentado muitos livros no TikTok, e isso é uma coisa bem interessante. Santiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui, por conversar com a gente, tirar esse tempinho para contar um pouco da sua história, do seu trabalho, falar da sua obra e das próximas obras que estão por vir. A gente agradece muito. E você, muito obrigada que está nos ouvindo aqui no Spotify ou nos vendo pelo YouTube, nos seguindo no Instagram. A gente está preparando aí uma temporada super legal para você, com mais convidados, com mais pessoas falando muito mais de arte e tudo que envolve, inclusive com fofoca. A gente espera você. Muito obrigada e até mais. Tchau! Pode chegar, onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.